Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos continuar o estudo de métodos eletroquímicos, introduzindo a equação de Nernst. Recordando os conceitos de células eletroquímicas ou pilhas ou baterias, eu tomei dois exemplos do cátion alumínio e do cátion prata, ambos recebendo elétrons, sofrendo redução e os respectivos potenciais. Esses potenciais são denominados padrão. Eles foram medidos considerando o potencial de referência do hidrogênio igual a zero para concentrações dos íons 1 mol por litro a 25 graus e caso tenha um gás em pressão de 1 bar, que são 100.000 pascal, quase uma atmosfera. Pilhas, como todo processo eletroquímico espontâneo, tem potencial maior do que zero. Então, nós vamos pegar o potencial do alumínio, que é o menor, e vamos invertê-lo. E também podemos lembrar que potencial mede uma tendência, então temos o potencial de oxidação do alumínio, o potencial de redução do cátion prata. Somando-se as equações, temos a equação global. E somando-se os potenciais, temos o potencial da célula. Então, eu tenho potenciais de semicélula e aqui o potencial de célula ou força eletromotriz. Uma montagem de uma pilha, como a pilha de Daniell, pode ser feita de várias maneiras. Aqui nós estamos utilizando dois recipientes, sendo um dentro do outro. O recipiente interno é feito com uma parede porosa, né? Imagina um copinho feito de porcelana, ou de cerâmica, melhor dizendo. Pô, tio Milho, nunca vi um copinho de cerâmica. Pega uma vela de filtro que você já usou, né? Geralmente tem carvão ativo, ele perde o efeito. Você vai trocar a vela de filtro, pega, tira a tampa, esvazia, que você tem isso daí. É uma forma de se fazer a ponte salina. Esse material poroso vai permitir com que íons passem de uma solução para outra. Eu tenho o metal alumínio e uma solução do seu cátion, o metal prata e uma solução do seu cátion. Quando eu coloco um voltímetro, eu vou medir exatamente a força eletromotriz, já estudamos isso, porque a resistência do voltímetro é muito grande e a DDP medida é igual à força eletromotriz, no caso 2,46 volts. Outro conceito importante é de ânodo e cátodo. O ânodo é o local onde ocorre oxidação, o eletrodo de alumínio. Cátodo é o local onde ocorre redução, o eletrodo de prata. Há uma regrinha para se lembrar disso, que é o CRAL. Cátodo é o local onde ocorre redução, ânodo é o local onde ocorre oxidação. O sentido dos elétrons é muito importante, portanto, do alumínio para a prata. E com isso eu defino polo negativo e polo positivo. Os elétrons são repelidos do polo negativo, atraídos pelo polo positivo. É uma forma fácil de lembrar. Ao final, o que eu tenho? Alumínio se transformando em cátion. Portanto, o eletrodo de alumínio, o pedaço metálico de alumínio, vai ser corroído. Já no eletrodo de prata ocorre o contrário. Os cátions prata vão receber os elétrons cedidos pelo alumínio, transformando-se em prata metálica e este eletrodo então vai ganhar massa. Mas agora as concentrações não são mais 1 mol por litro como eu coloquei no início. E esse potencial, a força eletromotriz dessa pilha não é mais 2,46 volts. Para obter a força eletromotriz, nós vamos precisar de uma equação. A equação de Nernst. Vamos retomar então a equação global da pilha e o seu potencial padrão nas concentrações iniciais de 1 mol por litro. Vamos supor que 0,6 mol de prata foi reduzido. 0,6 mol de prata foi reduzido. Portanto, a concentração diminuiu, era 1, reagiu 0,6 mol, restou 0,4 mol. Se reagiu 0,6 mol de cátion prata, quanto foi produzido do cátion alumínio? 0,2.
porque a proporção é 3 para 1. Então, a quantidade de cátion alumínio produzida vai ser 1/3. 1/3 de 0,6 é 0,2. Então, de alumínio tinha 1, foi produzido 0,2 e agora a concentração é 1,2 mol por litro de cátion prata. Qual é a força eletromotriz? Quanto esse voltímetro vai medir nessas novas condições? Não vai ser mais 2,46 volts. Vai ser menor, a pilha gastou, né? A pilha gasta. A equação de Nernst nos permite calcular essa grandeza. Ela diz que a força eletromotriz é igual à força eletromotriz em condições padrão, isto é, com concentrações 1 mol por litro, menos RT sobre NF log neperiano de Q. Calma. R trata-se da constante universal dos gases, 8,31 Joule por mol por Kelvin. T é a temperatura em Kelvin, vamos considerar 298 Kelvin, correspondente a 25 graus Celsius. N é a quantidade em mol de elétrons. E F é a constante de Faraday. Nós vamos falar bastante na aula que vem da constante de Faraday. No momento, basta você saber que ela é a carga em coulombs de 1 mol de elétrons, portanto, coulomb por mol. Em vestibulares é como se arredondar este número para 96.500 coulombs. Então, num vestibular você utiliza o valor que foi dado, claro. Q trata-se do quociente reacional, que no equilíbrio é a constante de equilíbrio. Vamos utilizar esta equação de uma forma bem mais simples. Eu vou substituir R, T e F pelos seus valores numéricos e vou transformar log neperiano em log na base 10, multiplicando por 2,3. E a equação fica potencial é igual a potencial padrão menos 0,0592 sobre N logaritmo de Q. É nessa forma que nós vamos utilizar a equação de Nernst. Inicialmente, vamos dar o exemplo calculando o potencial com as concentrações iniciais, que era 1 mol por litro para cátion alumínio e 1 mol por litro para o cátion prata. Como log de 1 é 0, todo este termo vai virar 0 e o potencial inicial, a força eletromotriz, é 2,46 volts, claro, o que nós já tínhamos calculado. Mas nas novas condições, a concentração de cátion prata diminuiu, a concentração de cátion alumínio aumentou, da forma que nós vimos, e calculando-se novamente, nós temos que o novo potencial vai ser 2,43 volts. Então, colocando-se um voltímetro nos eletrodos, nós vamos ter essa medida, 2,43 volts, menor, claro, a pilha gastou, né? As concentrações se alteraram. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.